Muitas histórias de sucesso começam de forma inesperada, e a de Drew Scott é um exemplo perfeito disso. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão internacional, ele era apenas um garoto, crescendo em uma família que valorizava o trabalho duro, a criatividade e a determinação. Nascido em Vancouver, no Canadá, ao lado de seu irmão gêmeo Jonathan, Drew cresceu em um ambiente onde os sonhos eram incentivados, mas sempre acompanhados da responsabilidade de transformá-los em realidade. Seus pais ensinaram desde cedo que talento sozinho não era suficiente. Era preciso dedicação para construir qualquer coisa duradoura. Enquanto muitas crianças passavam o tempo apenas brincando, os irmãos Scott demonstravam curiosidade por negócios, criação e resolução de problemas. Eles observavam o mundo ao redor, procurando oportunidades e aprendendo com cada experiência. Sem imaginar o que o futuro reservava, estavam construindo as bases de uma trajetória que mais tarde inspiraria milhões de pessoas. O que tornaria sua história especial não seria apenas a fama conquistada, mas a capacidade de se reinventar diante dos desafios e continuar avançando, mesmo quando os planos pareciam mudar completamente de direção. As primeiras lições sobre trabalho e persistência. Ainda muito jovens, Drew e Jonathan descobriram algo que muitas pessoas levam anos para aprender: o valor do esforço próprio. Incentivados pelos pais, começaram a realizar pequenas tarefas e desenvolver projetos simples que lhes ensinavam responsabilidade. Entre essas iniciativas estava a fabricação e venda de cabides revestidos em nylon, um negócio modesto que acabou se tornando uma verdadeira escola de empreendedorismo. Eles batiam de porta em porta, oferecendo o produto, enfrentando rejeições e aprendendo a conversar com diferentes pessoas. Embora parecesse apenas uma atividade infantil, aquela experiência ensinou lições importantes sobre comunicação, confiança e perseverança. Quando receberam um pedido maior de uma cliente, perceberam que dedicação e criatividade podiam gerar resultados reais. Mais do que ganhar dinheiro, sentiram a satisfação de ver uma ideia transformada em algo valorizado por outras pessoas. Esse momento ajudou a fortalecer a confiança dos irmãos em suas próprias capacidades. Sem perceber, estavam desenvolvendo habilidades que seriam fundamentais décadas depois, quando precisariam negociar contratos, administrar empresas e construir uma marca reconhecida mundialmente. Aquela pequena aventura empresarial representou muito mais do que uma simples fonte de renda. Foi o início de uma mentalidade voltada para crescimento e inovação, crescendo entre criatividade e disciplina. A infância dos irmãos Scott foi marcada por um equilíbrio interessante entre imaginação e disciplina. Seu pai compartilhava histórias fascinantes sobre experiências ligadas ao entretenimento e ao cinema, despertando a curiosidade dos filhos pelo universo das câmeras e da comunicação. Ao mesmo tempo, sua mãe enfatizava a importância dos estudos, da organização e da preparação para o futuro. Essa combinação permitiu que Drew e Jonathan desenvolvessem tanto o lado criativo quanto a capacidade de transformar ideias em projetos concretos. Enquanto muitas crianças sonham sem planejamento, eles aprenderam a sonhar com propósito. Essa formação influenciou diretamente as escolhas que fariam nos anos seguintes. A família os incentivava a experimentar, aprender e crescer sem medo de cometer erros. Cada desafio era visto como uma oportunidade de desenvolvimento. Esse ambiente positivo contribuiu para a construção da autoconfiança
que mais tarde seria essencial em momentos decisivos. Mesmo quando enfrentavam dificuldades, os irmãos já haviam aprendido que obstáculos não eram sinais para desistir, mas oportunidades para encontrar novas soluções. Essa mentalidade se tornaria uma das características mais marcantes de toda a sua trajetória profissional e pessoal, a descoberta do talento para entreter. Durante a adolescência, Drew e Jonathan continuaram explorando diferentes caminhos. Uma das experiências mais curiosas dessa fase foi o trabalho como animadores em festas infantis, vestidos com fantasias e utilizando humor, truques e brincadeiras. Eles aprenderam a se comunicar com grandes grupos e a manter a atenção das pessoas. Embora parecesse apenas diversão, aquele trabalho ajudou a desenvolver habilidades valiosas que seriam úteis anos depois na televisão. Drew, em especial, demonstrava conforto diante do público e gostava da energia criada pela interação com outras pessoas. Aos poucos, começou a perceber que tinha interesse pelo universo do entretenimento. Paralelamente, também cultivava uma paixão pelo esporte, especialmente o basquete, acreditando que poderia construir uma carreira nessa área. Contudo, a vida nem sempre segue os planos iniciais. Algumas lesões interromperam esse sonho esportivo e o obrigaram a reconsiderar seus objetivos. O que parecia uma grande decepção acabou abrindo espaço para novas possibilidades. Em vez de enxergar apenas o que havia perdido, Drew decidiu explorar outras paixões e descobrir novos caminhos. Essa capacidade de adaptação seria fundamental para os desafios que ainda estavam por vir. O encontro entre paixão e oportunidade. Após deixar de lado a ideia de uma carreira esportiva, Drew voltou sua atenção para o entretenimento. Influenciado pelas histórias familiares e por sua própria curiosidade, começou a buscar oportunidades em produções de televisão e cinema. Participou de pequenos trabalhos e adquiriu experiência nos bastidores, observando como funcionava o complexo universo da produção audiovisual. Embora os papéis fossem modestos, cada experiência ampliava seu conhecimento e fortalecia sua determinação. Ao mesmo tempo, ele compreendia que o setor artístico podia ser imprevisível e que depender exclusivamente dele representava um risco financeiro. Foi então que surgiu uma conexão importante entre duas paixões aparentemente diferentes: entretenimento e mercado imobiliário. Enquanto perseguia oportunidades diante das câmeras, Drew também desenvolvia habilidades relacionadas à compra, reforma e valorização de imóveis. Essa combinação revelou-se extremamente valiosa. Em vez de escolher apenas um caminho, encontrou uma forma de unir criatividade e negócios. Essa decisão lhe permitiu continuar perseguindo seus sonhos, sem abrir mão da estabilidade necessária para construir um futuro sólido. Era o início de uma jornada que, anos mais tarde, transformaria completamente sua vida e o tornaria conhecido em diversos países ao redor do mundo. A universidade que mudou tudo. Quando Drew e Jonathan chegaram à Universidade de Calgary, já carregavam consigo uma mentalidade diferente da maioria dos estudantes. Enquanto muitos colegas estavam focados exclusivamente nas aulas, os irmãos procuravam maneiras de construir independência financeira e adquirir experiência prática para o futuro. Foi nesse período que perceberam uma oportunidade que acabaria transformando suas vidas. Ao encontrar uma propriedade que precisava de reformas, eles enxergaram algo que poucas pessoas conseguiam ver: potencial. Com recursos limitados, mas muita disposição para aprender,
decidiram investir no imóvel e iniciar um projeto de renovação. O trabalho exigiu esforço físico, planejamento e inúmeras horas de dedicação. Eles pintaram paredes, fizeram reparos, pesquisaram materiais e aprenderam na prática como valorizar um imóvel. Quando o projeto ficou pronto e começou a gerar renda, perceberam que haviam descoberto uma área em que suas habilidades se complementavam perfeitamente. Jonathan demonstrava talento para design, construção e soluções criativas, enquanto Drew possuía facilidade para negociações, planejamento e comunicação. Juntos, encontraram uma fórmula que funcionava. Aquela primeira propriedade não representou apenas um investimento bem-sucedido, foi o início de uma carreira que combinaria empreendedorismo, criatividade e visão de longo prazo. O sonho de estar diante das câmeras. Mesmo com o crescimento dos negócios imobiliários, Drew continuava alimentando uma paixão antiga: o entretenimento. O desejo de trabalhar diante das câmeras nunca desapareceu completamente. Determinado a explorar essa possibilidade, tomou a decisão de se mudar para Vancouver, uma cidade com forte presença da indústria audiovisual. A mudança representava um risco considerável. Embora tivesse experiência em negócios, o universo da atuação era competitivo e repleto de incertezas. Durante esse período, Drew enfrentou desafios financeiros e precisou equilibrar seus sonhos artísticos com responsabilidades práticas. Em muitos momentos, o mercado imobiliário serviu como suporte para que pudesse continuar perseguindo oportunidades no entretenimento. Ele participou de testes, fez contatos profissionais e investiu tempo no desenvolvimento de suas habilidades. Essa fase exigiu paciência e persistência. Nem sempre os resultados apareciam rapidamente, mas cada experiência contribuía para seu crescimento. Paralelamente, continuava colaborando com Jonathan em projetos empresariais e criativos. Aos poucos, ficou claro que seu futuro talvez não estivesse exclusivamente na atuação tradicional. Havia um caminho diferente surgindo diante dele, um caminho capaz de unir suas habilidades de comunicação, negócios e criatividade em uma única direção. A ideia que mudou o destino dos irmãos. No final dos anos 2000, produtores de televisão buscavam formatos inovadores, capazes de conectar entretenimento e histórias reais. Foi nesse contexto que surgiu uma oportunidade inesperada para Drew. Inicialmente, a proposta envolvia um programa relacionado ao mercado imobiliário, mas ainda faltava algo que tornasse o conceito verdadeiramente especial. Quando Jonathan foi incluído no projeto, tudo começou a fazer sentido. Os produtores perceberam que a combinação dos dois irmãos criava uma dinâmica autêntica e envolvente. Enquanto Drew dominava a negociação e o relacionamento com clientes, Jonathan possuía conhecimento técnico em construção e design. Além das habilidades complementares, existia entre eles uma química natural construída ao longo de toda uma vida. As brincadeiras, o respeito mútuo e a forma espontânea como interagiam tornavam cada conversa interessante para o público. O projeto evoluiu rapidamente até se transformar no programa que mais tarde seria conhecido mundialmente como Irmãos à Obra. O conceito era simples, mas poderoso: ajudar famílias a encontrar imóveis com potencial e transformá-los em lares dos sonhos. Ninguém imaginava naquele momento que aquela ideia se tornaria uma das maiores franquias da televisão sobre reformas residenciais. O fenômeno que conquistou o mundo.
Quando Irmãos à Obra estreou, rapidamente ficou claro que o programa oferecia algo além de reformas. O público não assistia apenas à transformação de paredes, cozinhas ou salas. As pessoas se conectavam com as histórias humanas por trás de cada projeto. Famílias chegavam cheias de expectativas, enfrentavam desafios durante a obra e, ao final, testemunhavam a realização de um sonho. Essa jornada emocional criou uma forte conexão com os espectadores. Drew e Jonathan também desempenharam papel fundamental nesse sucesso. Sua autenticidade fazia com que parecessem acessíveis e confiáveis. Eles não se apresentavam como celebridades distantes, mas como profissionais apaixonados pelo que faziam. O programa começou a alcançar audiências cada vez maiores e logo ultrapassou fronteiras, sendo exibido em diversos países. A popularidade cresceu rapidamente, transformando os irmãos em referências no universo da reforma, decoração e investimentos imobiliários. O sucesso abriu portas para novos projetos, parcerias e oportunidades de expansão. Mais do que uma carreira na televisão, eles estavam construindo uma marca baseada em credibilidade, trabalho duro e conexão genuína com o público. Aquilo que começou como uma simples ideia havia se transformado em um fenômeno internacional.